uma verdadeira lição de vida, uma história de perseverança, de lutar contra tudo e contra todos, contra a fome, contra a sede, contra o desabrigo, tudo para cumprir a sua missão aqui na Terra como educadora. Solta a vinheta. Dia, tarde, noite, seja o que for, seja muito bem-vindo aqui a mais um episódio do podcast Ponto de Fala. Sim, sempre com pontos de vista que merecem um ponto de fala. Antes de a gente começar mais um papo super inspirador aqui, eu quero te pedir, se inscreva no canal, acione o sininho aí da rede social, não dói nada, não custa nada e é muito importante para a gente continuar levando essas histórias transformadoras para vocês todas terças e quintas às 18 horas. Hoje a nossa conversa é muito especial, muito linda, como eu gosto de dizer aqui para vocês, porque a gente vai falar com uma pessoa que tem promovido uma verdadeira transformação na educação, com uma história linda, que começou lá no sertão de Pernambuco para conquistar todo o Brasil. Fernanda Pessoa, seja muito bem-vinda aqui ao Ponto de Fala. Olá, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite aí. Que honra poder estar aqui, trocar um pouco a ideia, energia, trocar um pouco conhecimento sobre as nossas histórias e encorajar um monte de gente aí a ter coragem para admitir e aceitar suas próprias histórias. É um prazer enorme estar aqui, estou muito feliz, muito obrigada e vamos começar a nossa conversa. Uhum. E Fernanda, não tem como a gente olhar para a sua biografia e já identificar que essa parte de necessidade de promover a transformação, necessidade de promover a educação, parece que esteve sempre com você. Explica para a gente como isso começou lá desde a sua infância e como que você se preparou aí para estar nessa trajetória. Eu sou sertaneja, eu sou de Arco Verde, que é sertão de Pernambuco, fica a mais de 200 quilômetros da capital, Recife. Meu pai é professor de escola pública e minha mãe é dona de casa. E eu queria ser médica na África. Olha só, Muito tranquilo, né? Ser tranquilo. médica na África, tranquilo, Uhum. tranquilo. Ser médica do Grey's Anatomy ninguém quer, né? Não. Sonho não, é na África, entender. Uhum, uhum. Pois é. É, então, assim, a minha família muito pobre assim, uma família de tudo, que tinha as coisas com muito esforço, e essa questão da educação não era uma grande prioridade, não era. Sabe assim, entre ter que comer, sobreviver, ter que pagar a escola cara, não tinha como. Então, eu Tá. estudei numa escola em Arco Verde, que era uma escola de freira, eu conseguia desconto, só que assim, o meu pai, aquele homem do interior, sertanejo, aquela pegada bem do patriarcado, Sim, machista, bem, a história se repete, bem parecer novela de Manuel Carlos, pronto. total. Eu sempre fui muito estudiosa, e como não era muito uma prioridade para o meu pai, eu até tenho medo de dizer isso, porque você nunca sabe como é que ele vai receber, né? Porque ele sempre comenta, eu sempre apoiei você tanto, eu não sei Uhum. que momento foi isso, meu Deus, eu não vi esse apoio. Uhum. Tá vendo só? É bem isso. Interessante isso. Você tem que ter cuidado até com o que fala, porque assim, Sim, só cortando muito o raciocínio, Fernanda, é tão claro. engraçado isso que assim, teve uma época que eu ganhei uma bolsa para passar 2 anos estudando educação em Londres. Olha. E foi. E a minha mãe, isso minha mãe tem hoje em jornal, recortado e tudo, e a minha mãe disse que não ficaria com a minha filha para eu ir. Então, Hum, imagine o desespero. Ela disse: você inventou de ter filho, você se vira, eu não vou poder ficar com a sua filha para você ir. Escute, eu perdi a hum. oportunidade de passar 2 anos em Londres. Aí, hoje em Caraca. dia, imagine, aí sempre conversa de família, minha mãe chega e faz: agradeça a mim de você não ter ido para Londres, está vendo? Graças a mim. Hoje você está podendo fazer educação no Brasil. Mãe, peraí, vem cá, tá tudo errado. Não, eu podia estar fazendo educação no Brasil, tendo descansado 2 anos em Londres. Então, vamos, Sim. não, é, Não mistura, né? mas não mistura, não vamos forçar É, desse jeito, é. não vamos forçar o amor materno.
É. Mas assim, então eu estudava nessa escola e como eu nunca tive acesso a livro didático, eu nunca tive livro, meu pai não podia comprar, eu tinha que prestar atenção na aula. E terminei a escola, engravidei com 15 anos, então eu engravidei do meu primeiro namorado com 15 anos, nessa escola de freira, eu era terceiro ano do ensino médio. E foi muito difícil porque as minhas amigas foram meio que proibidas de falar comigo. Somente uma delas, Viviane, que hoje é minha colega de trabalho, trabalha aqui comigo no curso, foi quem pôde falar comigo. Eu até brinco dizendo que ela só podia falar comigo porque ela tinha engravidado primeiro. Então ela Ah, abre. proibida porque, tipo assim, a menina adolescente engravidou, então não é boa Mas companhia. Fernanda, é isso. Veja, no Olha. interior é como se gravidez fosse algo que pegasse, entendeu? Hum, Algumas primas foram proibidas de falar comigo. É sério. Então, assim, é caraca. como se fosse uma doença, é como se fosse ali. O pior, Fernando, é que parece uma coisa muito distante no tempo, parece uma coisa que de novela e não é de novela. Isso acontece real, aconteceu comigo. E neste momento está acontecendo com um monte de mulher em vários lugares do mundo, sabe? Uhum, uhum. Hoje, claro que hoje para mim virou uma brincadeira falar sobre isso, eu preciso encarar assim, porque senão vem várias dores sempre à tona e a vida vai terminar não tendo muito graça. Claro. Mas, Uhum. seguinte, então, eu encarei isso muito só, terminei a escola tendo que vender biscoito e doce para poder pagar, porque meu pai não pôde terminar o terceiro ano. Uhum. Quando eu engravidei Débora, meu pai disse que não poderia me dar apoio financeiro, mas que me daria apoio moral, financeiro que eu me virasse. Então eu inventei uma receita de biscoito para poder vender de porta em porta e poder comprar o enxoval de Débora. Porque na Uhum. época, o meu namorado, que era o pai de Débora, quando eu disse a ele que eu estava grávida, ele disse que iria sair de Arco Verde. E isso aconteceu. Ele veio embora para Recife, Uhum. dizendo que não iria assumir, que eu assumisse sozinha. Uhum. Outra coisa que parece de novela, né? Eu tinha 15 anos, Sim. ele tinha 17 na época. Uhum. Então eu fiquei sozinha para dizer à minha família da gravidez. E foi assim que essa gravidez aconteceu. Só que quando Débora nasceu e eu consegui juntar dinheiro para comprar enxoval vendendo biscoito, eu inventei uma receita de biscoito que gastasse pouca coisa e que rendesse muito. Do E eu que era esse consegui. biscoito, Fernanda? Só por Pois curiosidade. é, Fernando, esse biscoito ele é tão maravilhoso. Olha, tá chegando aí Maria, que tá levando o biscoito para você do seu lado esquerdo. Olha, era chegando ali Maria. Tô brincando. Ah, não, com esse negócio do multiverso, eu tava quase. Do Né, não? metaverso, eu Tipo assim, tava aqui, aqui, acreditando. metaverso, aqui. Escuta, eu inventei uma receita de um biscoito que só É. levava manteiga, açúcar e farinha de trigo. Era Tá. só isso, Uhum. mas eu inventei de passar no liquidificador a manteiga, depois passava sozinho no liquidificador o açúcar, porque eu não tinha grana para o refinado, e a Uhum. farinha de trigo era uma farinha de trigo sem fermento, que era o segredo, Tá. assim, para mim. Uhum. Uhum. E depois que esse biscoitinho estava pronto, eu deixava, passava aquela. Eu não tinha rolo de massa. Tá. Então eu Uhum. pegava garrafa de vidro e passava a garrafa de vidro Por cima. para deixar bem fininho, cortava, e quando ele ficava frio, eu recheava com doce de leite. Meu Só que o Deus. doce de leite, que era o segredo que eu fazia para render e ficar gostoso, que era lata de leite. Veja, segredo, isso aqui já virou um programa de culinária. É, Segredos, ó, como já era o como segredo. faturar, já era É. o segredo, E aí eu recheava com leite condensado, só que eu botava o leite condensado para cozinhar na panela de pressão. Olha, Então ficava, nunca vi isso. você não tem noção, de que você não tem ideia de como fica bom. Então eu Uhum. botava o leite condensado cozinhado, recheava no biscoito, botava os dois biscoitinhos e ainda passava no açúcar refinado. Meu Deus. Cada Agora. lata de leite cada lata era R$ 5 e eu sabia que eu tinha que vender três para comprar uma lata de leite de Débora, que na época era R$ 15. Olha. Então, é. E aí, logo quando Débora nasceu, a gente descobriu uma paralisia cerebral.
eu notava que ela não mexia bem um lado do corpo. Todo mundo na época em Arco Verde dizia que era exagero meu, não tinha médico que diagnosticasse isso, eu levei para ortopedista, imaginando que era alguma coisa óssea, algo, sei lá. E quando ela tinha 9 meses, é que eu fiz uma rifa de uma televisão de 14 polegadas que eu ganhei para trazê-la para Recife para ver o que era. E foi quando a médica diagnosticou uma paralisia cerebral. Então, assim, eu nunca tive tempo. As pessoas perguntam se eu pensei em desistir. Às vezes, Fernando, a gente vem ou nasce ou recebe uma história para ser a minha história e não dá muito tempo para desistir. Então, se você perguntar, mas e aí, quando você estava cansada? Quando eu estava cansada, tinha que ir cansada porque eu tinha uma criança com paralisia cerebral para dar conta então, assim, as coisas só vão. Sim. Então, ali foi um ponto importante para mim, porque eu disse que qualquer profissional que eu fosse ser, independentemente do que seria, eu queria ser alguém que eu queria que cuidar das pessoas ou de qualquer coisa, como eu queria que esse profissional cuidasse da minha filha. Então, lá em Arco Verde não tem universidade, faculdade. Tem a ESA, que é a Autarquia de Ensino Superior, uma coisa bem, bem básica. Hoje está muito melhor, mas eu estou falando de 96, 97. Ah. E aí lá só tinha letras e tinha as licenciaturas, letras, matemática, biologia, história e geografia, se eu não me engano. E todo mundo pergunta se eu escolhi letras por dom, e não foi. Eu escolhi letras porque eu vi que era a única disciplina que, se eu fizesse, eu poderia arrumar emprego em uma escola de professora de literatura, em outra escola de professora de gramática, em outra de professora de redação. Então, eu vi ali uma chance de conseguir fazer, de dar mais aulas, porque Débora demandaria de mais dinheiro por causa da paralisia. Então, eu tinha que ter dinheiro para físio, para fono, para tudo. Então, eu decidi que eu queria ser a professora que eu queria ter para minha filha. Então, eu entrei nessa questão do social. Na verdade, eu acho que eu já nasci do social, sabe? O que dá, Sempre me a impressão incomodou que dá é muito. essa. Pois é, me incomoda muito. Assim, eu passei fome. Na época em que eu vim para Recife, eu passei fome. Eu vim sozinha, passei fome mesmo, passei sede, passei frio. Só que eu sempre percebo que, e eu hoje continuo sendo a do social, eu sou a que vou usar a minha voz em favor de quem não tem voz. E o que eu digo às pessoas eu sou um bicho social, eu sou um bicho político, eu me sinto um bicho político, e não é porque hoje eu não tenho fome que a fome não vai me incomodar. Não é porque hoje eu tenho 3 filhas, tenho uma neta, sou muito respeitada no meu trabalho. Não é porque eu tenho isso que eu vou ignorar as milhares de mães solteiras que sofrem violência, todo tipo de preconceito. Veja, as pessoas são preconceituosas comigo até hoje. Então, até hoje vem umas situações de Pois é. preconceito que você olha e século XXI, não tem que provar nada a ninguém. Que besteira é essa, sabe? Então, eu acho que isso aconteceu pontualmente comigo, mas eu sinto que eu já nasci para o social, assim, minha, meu pé no social, são os 2 pés no social, assim. As pessoas às vezes te veem, te conhecem a partir mais de agora, Fernanda, e você tocou no assunto aí, eu passei fome, passei frio, passei sede. O que é passar fome? Assim, conta para as pessoas qual que era a realidade de fato, porque às vezes a gente fica muito nessa parte assim, é só uma questãozinha da história dela e nada demais. Quando eu vim para Recife, eu vim sem apoio de ninguém. Quando eu vim para cá, eu vim porque eu estava morrendo, assim, em Arco Verde. Eu consegui montar um buffet, mas eu saí perdendo tudo porque eu emprestei os cheques a um amigo. Esse amigo trocou os cheques e eu Putz, fiquei sendo procurada por várias pessoas. Verdade, eu fiquei sendo procurada por caramba. várias pessoas. Então,
quando eu vim para Recife, eu não tinha nada, eu não tinha um currículo bom, eu não tinha apoio. Algumas pessoas dizendo em Arco Verde que eu tinha vindo para cá me prostituir. E eu fiquei na casa de um tio, que foi a única pessoa que me apoiou e disse a mim, ó, no dia em que você disser que vai embora, vá. Uhum. E foi assim que aconteceu. Eu consegui um emprego para trabalhar na escola e ganhar R$ 300. Uhum. R$ 300. Só que eu fiquei devendo em Arco Verde. Então, eu pedi para ele deixar que eu ficasse na casa dele. Quando eu recebi meu primeiro salário, eu saí, mas eu ganhava R$ 300. Nossa Então, eu só Senhora. podia ficar com R$ 50 para passar o mês. O restante eu mandava para pagar as coisas. As dívidas. Desculpa, as dívidas, Imagina. exatamente. Então, com esses R$ 50, durante a semana, eu comia na escola. Uhum. Tipo, na escola, quando eu digo comia na escola, sala de professor sempre tem bolacha creme cracker e bolacha Maria. Tá. Era que você conseguia Pronto. pegar lá. Era. Eu chegava sem comer, no lanche da manhã comia, no almoço eu também ficava ali disfarçando, comia bolacha creme cracker Maria, era a minha única refeição, assim, entenda? Uhum. Era o que tinha para comer. E Uhum. R$ 50 para ônibus. Uhum. Só que sempre quando chegava no final de semana, eu já sabia que eu não ia ter o que comer. Não tinha, não é tem pouco, é não ter o que comer. Não ter. Uhum. Não Uhum. tinha. Eu ia roubar, eu não tinha o que comer. Eu já não estava mais na casa do meu tio, eu aluguei um quarto na casa de uma família e não havia uma cozinha coletiva, cada um comprava o seu e ok. Só Uhum. que quando eu fui demitida dessa escola, eu não tinha mais essa comida. Então era assim, Fernando, ou até quando ia ter férias, era sempre assim. Quando ia ter férias, por exemplo, eu sabia que eu tinha que perguntar na cantina da escola, ou a tia Maria, que era dessa escola especificamente. Ela Uhum. me dava um pacote de bolacha creme cracker e eu passava, sem exagero, já aconteceu, de eu passar uma semana com um pacote de bolacha creme cracker. Meu Deus do céu. Não me pergunte como, veja, não me pergunte como. Mas uma semana com pacote de bolacha creme cracker. E isso foi uma realidade durante 2 anos, assim. Uhum. Uhum. Até que eu decidi, eu consegui arrumar aula particular à noite. Depois dessas aulas particulares, o mesmo biscoito eu fazia quando chegava em casa. Toda noite, de madrugada, eu fazia um pouquinho e eu vendia nos depósitos transparentes. No sábado, eu vendia em bancas de revista aqui em Recife. Sim. Então, eu juntava a semana toda os biscoitos. Quando era no sábado, eu passava entregando em algumas bancas de revista e recolhendo o dinheiro do que foi vendido semana anterior. Uhum. Uhum. E E esse biscoito que não era vendido era o biscoito que eu tinha para me alimentar, que era o biscoito já meio que passado, para me o que alimentar na semana sobrava. seguinte, porque era o que sobrava. Uhum. E Fernanda, você falou muito, né? Você tinha tudo para desistir, né? Tudo parece que conspirava para Total. você largar a mão de tudo. Como foi então a sequência disso? E quando você viu que estava começando a valer a pena, as coisas estavam se transformando? Acho que vale a pena você via desde sempre, mas quando você viu que as coisas estavam, de certa forma, melhorando nesse aspecto mais de ter algo em troca que a gente acaba valorizando como ser humano. É. Lá atrás, na escola, eu era a genial da família. Eu era a incrível da família. Quando eu Uhum. engravidei, eu passei a ser a invisível da família. Quando eu vim para Recife, eu era mais invisível ainda, porque eu era invisível e ainda dava desgosto, dava aperreio, era assim que me tratavam. Uhum. Fernando, eu confesso que a sensação que eu tive a primeira vez que eu vi que a pessoa, aquele aluno dali, olhou para mim, ou aquela aluna olhou para mim como se eu fosse uma pessoa importante. Uhum. Eu, a chave começou a girar na minha cabeça quando eu vi que eu podia participar da vida das pessoas. E não é porque eu era um problema para minha família que eu ia ser um problema para todo mundo. Uhum.
Então, assim, quando eu comecei a dar aula particular, minha chave girou muito, isso foi 98, 99. Uhum. Então, eu vi que aquelas pessoas não olhavam para mim com preconceito, não olhavam para mim com retaliação. Elas se mostravam até precisar de mim. Então, ali eu vi que o que eu queria fazer era participar da vida das pessoas. Então, Uhum. eu decidi usar a minha vontade de participar da vida das pessoas a meu favor. E eu comecei a entender que eu tinha essa vontade por ser ignorada durante muito tempo, mas também por ter medo de morrer. Eu tinha muito medo de morrer. É mesmo? Muito, eu tinha. Hoje eu não tenho mais, não. Eu tinha muito medo de morrer. Então, assim, o fato de me ver participar da vida das pessoas, na minha cabeça, faria com que, naquela família, a minha existência fosse um pouco mais prolongada, entendeu? Sabe aquela história de foi minha professora, foi professora do meu filho, foi professora de não sei Deixar um quem, legado, pronto. né? Deixar um legado, deixar um legado. Mas É, lá atrás eu não pensava em legado, eu só queria participar das histórias das pessoas. entendi. Tá. E eu nunca quis que as pessoas sentissem as dores que eu sinto, que eu sentia. Então, Uhum. no lugar de eu, sabe aquela pegada bem de Maquiavel, de o sonho do oprimido é ser opressor, sabe assim? Uhum. Uhum. Eu acho que eu sempre fugi disso, eu sempre quis tentar ter algum tipo de voz para que as pessoas não passassem pelo que eu passei. Então, Uhum. e eu comecei a perceber que a educação era uma ferramenta interessante disso, para ser usada em favor disso. Só Uhum. que assim, Fernando, todas as escolas por onde eu passava não entendiam isso. Não entendiam, porque assim, eu preciso ouvir as dores das pessoas, eu preciso. É assim, ninguém quer ser professor de redação do terceiro ano. Então, Uhum. bota a Fernanda que ela vai. Ah, mas está faltando professor de gramática no primeiro ano, bota a Fernanda. Está faltando professor de literatura no segundo ano, bota a Fernanda. E você E ia? uma coisa, Aham. muito, veja, Que legal. é, eu, eu sou autodidata, Fernando. Uhum. Na faculdade, eu também não pude aprender, eu não pude assistir às aulas, porque eu vendia comida no corredor. Então, eu Uhum. pedia aos meus professores, todos eles, que me autorizassem não ver as aulas, para que eu pudesse ficar no corredor da faculdade vendendo. Que loucura, Porque eu Fernanda. tinha que pagar a faculdade. Então, Uhum. durante o dia, eu fazia a comida e à noite eu vendia no corredor da faculdade, numa banca, meu irmão, uma carteira, uma banca, Uhum. botava uma estufa e tinha coxinha, pastel, empada, que eu aprendi sozinha em livro de receita, porque não tinha internet. Uhum. Então, e eu pedi aos professores para me deixarem fazer isso, e em troca, onde eles tivessem aula em alguma outra escola que precisassem de alguém para substituí-los, eu iria. Mas, Fernando, eu sou muito cara de pau, porque eu ia sem. Veja, você vai, Fernanda, vou! É para Aham. dar. Eu lembro como hoje que tem um professor de Hã. quem eu gosto muito, que é Gilberto. E Gilberto era de literatura brasileira. Fazia, eu Uhum. vou dar uma aula de realismo em tal canto. E não vou. Você pode me substituir? Eu, claro que posso, claro que Agora. posso. Agora, agora. Então, assim, pois é. E eu Aham. aprendia, não me pergunte assim exatamente como, mas eu aprendia na própria aula, sabe? Eu Uhum. aprendia na escuta. Então, Uhum. eu comecei a perceber que o meu lugar de aprendizado era realmente o mundo. Então, eu sou absurdamente autodidata, para não dizer Uhum. sobrevivente, entendeu? Uhum. Então, aí pronto, aí eu fui demitida de várias escolas, porque eu queria fazer de uma outra forma. Eu não via muito sentido o menino no terceiro ano ter que aprender, no ano do vestibular, ele tem que aprender fábula. Uhum. E é Então, interessante, isso, só, isso só era. interrompendo, Fernanda, você tocar nisso, porque eu vejo muito falando com pessoas da educação que, enfim, por essa maneira que a educação é no Brasil, a pessoa que começa a questionar muitos métodos, ela começa a ser mal vista, né? Tipo, sai daqui, não vão mexer nisso aqui, tá dando certo, mais ou menos assim, né?
É, é. Que loucura. Primeiro, o que é dar certo, né? Assim, É, o o que que é é dar para certo? eles, né? O que é dar certo? Vê só, vê que coisa séria. Uhum, Eu fui demitida de todos os lugares onde eu trabalhei, tá? Eu uhum, nunca tive o prazer de pedir demissão de uma escola, não. uhum, uhum, Se na época tivesse LinkedIn, eu tava ferradíssima, porque olha, meu, aham, ferrada assim, sim, sim, lascada. aham, Então, assim, e sempre era com a justificativa de que eu era rebelde é, e existe uma grade, existe um cronograma, joia. Só que, para você ter uma ideia, Fernando, o nosso cronograma, nossa base nacional comum curricular, nossa grade, é algo montado há muito tempo uhum, e a nossa forma de organização educacional, ela é a mesma desde o Marquês de Pombal. meu Deus. O Marquês de Pombal, ele expulsou os jesuítas em 1759, mais ou menos. Uhum, Não, uhum. vê isso. Olha A gente olha foi isso. educado. Veja isso. A Uhum, gente foi educado pelos jesuítas de uhum, 1549 até 1759. uhum, Jesuítas. uhum, Entra o Marquês de Pombal para expulsar e traz uma associação direta à questão de Portugal. Então, vai uhum, ser uma gestão ali ligada a poder, dominação, de novo, agente e mão de obra, joia. uhum, Nossa organização escolar é a mesma, tipo, tipo, tem um uhum, púlpito para o professor, cadeiras todas em filas, uhum, professor entra, dá tanto tempo de aula, aluno senta, ouve, uhum, obedece, não fala, não pergunta, professor sai, entra outro professor, dá aula, depois de um mês tem prova, uhum, depois tem outra prova, marcou X, acertou, passou, entenda. uhum, Esse formato, ele é um formato que está no Brasil desde os séculos 18, 19. uhum, uhum. Eu tenho um modelo educacional do século 19, eu tenho professores do século 20 e uma juventude século 21. 3 Nesse séculos aí. processo de educação, 3 séculos! É. E, Fernando, na boa, quem é que tem que se adaptar? É quem está no meio, é o professor, pô. Só que tem um detalhe: a minha geração de professores, eu acho que a sua geração de professores também, é Uhum, a daqueles professores que eram professores porque não tinha outra opção. uhum, uhum. É, Se você fizer uma conta rápida, você vai ver que é o pessoal remanescente do magistério. Não sei isso. se aí é assim, mas aqui era. Mulheres faziam magistério, homens Uhum, faziam científico, é isso aí. mulheres iam ser Pronto. É Vê, isso aí. vê que negoção. Vê que negoção. Uhum, Então, assim, eu acho que tratar o Brasil como sendo um país igual, não considerando essas diferenças absurdas de uhum. nível, de valores, de cultura, de defasagem, é enxugar gelo. Eu costumo dizer, Celso Furtado, que é, para mim, um dos maiores economistas do século XX, ele falava sobre o subdesenvolvimento como uma estratégia Uhum, para manutenção do poder. Sabe assim, uhum, tipo, o Brasil é subdesenvolvido, né? Muito sério. Então, é como se eu usasse a desculpa do subdesenvolvimento para uhum, justificar manter tantos padrões de desigualdade, assim, sabe? Então, uhum, uhum. tipo, não tem jeito não, é muito grande o Brasil, menino, vamos resolver, bora, bota a É, reforma do ensino médio, é. Nossa, não resolve. isso, isso daria até um Mas episódio inteiro para a gente falar, né, Fernanda? E como você foi, total. você como visionária, até como revolucionária da educação, como que você foi sobrevivendo então nesse meio, a partir até desse método de educação diferente que você foi criando e aplicando? Como você foi sobrevivendo, né, até chegar e Levando ganhar o cacetada, respeito de né? fato? Levando cacetada. É. É, eu tinha que dar aula nas escolas Aham. e eu decidi abrir um curso. Não tinha grana, tá? Eu continuo não tendo grana.
Uhum. E aí a minha ideia era, eu aluguei uma sala por trás de um açougue e eu disse, eu vou matricular aqui, porque aqui em Recife tem o que a gente chama de matérias isoladas. O aluno vai para um curso e ele quer fazer redação com Fernanda, em outro canto, matemática com fulaninho, em outro canto, Entendi. geografia com fulaninho. É assim, as matérias eram soltas. Tá. Então, por trás desse açougue tinha uma sala para alugar. Eu aluguei sem dinheiro, mas aluguei, pegava dinheiro. Isso eu já estava dando aula em 2, 3 escolas. Uhum. E eu tinha 12 alunos. A primeira, 13 alunos. A primeira turma eram 13 alunos. Tá. Dos 13, 8 eram bolsistas. Então, os outros pagavam R$ 50 cada um. É como se aquilo fosse a minha oportunidade de fazer um experimento, um grupo para Uhum. experimento, sabe? Uhum. Até que Uhum. ponto eu tô louca mesmo? Ou será que não é loucura tanta? É. E aí, aquilo só para cursinho, né? Para vestibular e não Tá. tem que ter educação formal? Tem. Não tem que saber a regra, lá, lá, lá? Tem. Mas eu acho que dá para ser diferente. Eu sempre pensei assim. Uhum. Então, a primeira turma, 13 alunos. No ano seguinte, 30 alunos. No outro ano, 50, 60. Então, de um ano para outro, à medida que essas pessoas iam passando no vestibular, elas iam indicando para outras pessoas. Então, foi minha sorte. Tá. E uma coisa muito legal, Fernando, que aconteceu, tipo, para essa visão empreendedora doida, é que os alunos que tinham aula comigo na escola Hum. viam o quanto eu era retaliada, mas eles queriam se manter comigo. Então, muitos perguntavam se eu tinha curso e iam para o meu curso. Olha que legal. Isso foi muito bom, isso foi muito bom. Eu nunca É. tinha pensado sobre isso, Aham. mas é verdade que por causa da retaliação, muitos corriam para o contraturno comigo em algum cursinho. Tá. Então, eu sempre saía de um canto para outro, até que em 2007, Uhum. eu já tinha conseguido comprar um carro, que era aquele Hum. Uno 1.0, que é Sim. neon, o Sim. Fiat Uno, pronto. Fiat Uno, Eu sim. tinha um daquele, Uhum. E eu dizia que os alunos chegavam com muita má vontade para a primeira aula, que era literatura, porque eu Uhum. sempre dei aula de literatura, gramática e redação. Tá. E eu tentava entender por quê. E eu via que é porque é muito previsível literatura, é muito monótono Uhum. literatura de qualquer jeito. Isso vem dos Sim. traumas de sempre também. De chegar no começo do ano e ninguém imagina que vai ter uma coisa nova e já vai ter ali o quinhentismo, a carta de achamento do Brasil, achava o óis. É. E nunca acreditei no processo de só ter que decorar e marcar X. Joia. Uhum. Resumindo, Uhum. eu vendi o carro e eu fui para a Itália, numa viagem, uma excursão que teve, desses pacotes de excursão de CVC. Sim, sei. Vai uma galera, né? Desculpa, Imagina. eu vendi o carro e eu fui para a Itália sem saber o verbo to be. Eu não sabia nada, Cara e com a coragem. total. E aí eu Uhum. botei uma mochilinha nas costas, fui, porque por que Itália? Porque era o que tinha na promoção. Tá. Era o que E eu dava. queria dar sentido, era o que dava, mas Uhum. eh, eu queria aproveitar aquele momento para fotografar, porque eu sabia que aquilo ia ajudar as aulas de alguma forma que eu não sabia exatamente como. Sabe assim, eu Uhum. sempre sou absurdamente intuitiva, Fernanda. Eu acho que tem o que agregar, tem sentido, porque eu não sou uma pessoa que vim de um estudo incrível e com Uhum. base em muito estudo eu peguei e aprimorei. Não. Tá. Então, eu viajei, eu passei 40 dias na Itália. Uhum. Quando eu voltei, eu coloquei nas minhas aulas, então, eu disse, eu não vou ver só de quinhentismo em diante, eu vou ver história da arte. Então, não sei Uhum. nada, Uhum. mas eu ouvia aquelas pessoas, aqueles guias, Uhum. eles me encorajaram muito, assim, sabe? Eu achava o máximo, como eles Uhum. sabiam mesmo, sabe? Então, eu gostei muito do que eu vi acontecer, do que eu vivi. Tá. E eu vi que se os meus alunos pudessem ter acesso àquilo, seria muito mais legal. Então foi assim que aconteceu, porque eu peguei aquilo, coloquei nas aulas e eu decidi a partir daquele momento que as minhas aulas não seriam só literatura, seriam de arte. Uhum.
Mas como é que eu vou dizer isso ao aluno? Ele não vai aceitar, porque ele quer praticidade, marcar X e pronto. Então, foi quando eu usei a desculpa de dizer o seguinte, ó, a gente vai ver arte, porque eu tive uma ideia de aprender isso aqui com vocês para usar em redação. Uhum. Então, até hoje, desde arte primitiva até arte contemporânea, eu vejo tudo, pintura, escultura, arquitetura, música, cinema, teatro, tudo, Uhum. com a desculpa de que é para redação. Tá. Só que todas as aulas são de fotografias tiradas por mim. Por exemplo, e é bem literal o exemplo, Uhum. hoje eu vou dar aula de Egito. Hoje a minha aula de arte na turma, daqui a pouco, de História da Arte é Egito. Tá. Então, eu vou lá no meu banco de fotos, das fotos que eu tirei, de 3 vezes que eu já fui ao Egito estudar, eu trago, eu altero foto, eu altero a arte. Então, assim, é como se eles pudessem ter uma imersão real Uhum. e eles começam a descobrir que não tem arte egípcia só no Egito, porque eu também vi que no Museu da Acrópole de Atenas descobriram alguns sarcófagos e tem lá também, então eles conseguem ter isso de forma mais palpável. Uhum. Tá. E só para fechar o Tá. raciocínio Claro. desse ano, a Uhum. minha ideia neste ano em que aconteceu isso com arte foi que a redação fosse mais palpável também. Então, foi o primeiro ano em que eu dei nomes para as partes da redação. Pintei, no método, pintei, e aí isso daria outra conversa Sim. interminável. E foi o primeiro. A gente identifica pelas cores, tipo, o que tem na redação e o que falta. Então, é a Hum. redação colorida, que eu inventei a redação Uhum. colorida a partir de senso crítico, de tudo isso, com arte. Tá. 2007 foi o primeiro ano em que mais de 70% do listão de medicina da federal daqui foi meu. Uhum. De Caramba. 2007, primeiro ano, Tá. 2007. Tá. De 2007 até hoje, todos os primeiros lugares, todos, de todos os anos, todos são daqui do curso. Olha só que Todos. legal. É maluco, porque a primeira Uhum. turma tinha 13 alunos, 2007 foi esse boom, foi quando eu me Uhum. mudei para a sede hoje, e a gente hoje tem 5.500 alunos no formato presencial e 50 mil alunos no formato online. Uau! É, Nossa, são várias é, escolas, né? é. Que E legal. a primeira vez que eu pisei no meu palco aqui da sala, eu vim para cá, não tinha grana, não tinha nada, 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 Uhum. nada. 2008, eu ouvi uma voz no meu ouvido dizendo: sua África é aqui, sabe? A primeira vez que eu pisei o pé na sala, não tinha banheiro aqui. Hoje são 2.000 metros quadrados, tem arte em todo canto, Ah, que tem legal. 3 estúdios. É lindo, é tudo Deve ser colorido, lindo. porque tem tudo de arte das minhas viagens. Tem uma Uhum. sala para adolescente. Isso, detalhe, pobre e rico, todos no mesmo canto. A Uhum. sala de estudo deles que eu fiz, eu saí pegando um monte de brinquedo popular e eu Uhum. coloquei na sala de estudo deles. Então, tem uma monitoria coletiva que Uhum. eles tiram as dúvidas, conversam. Tem um monte, tem carrinho de corda, tem bola de Uhum. gude, tem, enfim. Uhum. E são aprovados desesperadamente em todo canto. Ano passado, 148 alunos ficaram em primeiro lugar em algum vestibular do país. Uhum. E tem o lance dos alunos nota 1000 do Enem, né? Da redação. Sucesso total. Doidice. E o que É você acha bem que está atrelando? assustador. É claro que é todo o conjunto do seu método aí, né, Fernanda? Mas o que você acha que você passa ali? Você passa não só, eu acho que, né, pelo que eu conheço de você, de entrevista, enfim, de conhecer o seu método, eu acho que você não só ensina, né? Você faz a pessoa gostar daquilo que ela está fazendo, né? Como que funciona aí? Claro que não é uma receita pronta, eu acho, que dá para você Não, é falar, né? não. Mas eu acho que vem muito daquela história das cacetadas que eu levei lá atrás, sabe, Fernando? Tá. Tem um aluno, um ex-aluno, chamado Emanuel, que ele hoje é médico, e ele me chama de parteira. Hum. E eu tentava entender durante muito tempo por quê. E ele disse que é porque eu consigo fazer com que as pessoas, eu consigo ajudar as pessoas a tirar de dentro
o que elas têm de melhor. Porque eu não, entenda, e é literalmente o papel da parteira, né? Sócrates, quando ele criou aquela ideia da maiêutica, de dizer que você tem esse conhecimento e é preciso que alguém ou alguma força seja capaz de tirá-lo de você, de Isso. lapidá-lo. Então, eu demorei muito a ter orgulho de mim. Eu sempre tive problema com autoestima por tudo o que me foi dito a vida toda. Então, quando eu vejo as pessoas hoje chegarem aqui sem capacidade de sonhar, se questionando muito, eu acho que o grande segredo é a capacidade que eu tenho de encorajar essas pessoas a, a romper com o que a sociedade estabeleceu para elas. Porque se a gente for nessa linha, eu sempre digo isso, minha gente, se eu for numa linha do determinismo social, eu estou ferrada, porque eu tinha tudo para dar muito errado, Sim. tudo. Mas tem um detalhe, não é porque eu sou alecrim dourado, não, eu brinco muito dizendo isso. Machado de Assis também, velho, Machado era raquítico, vesgo, franzino, epilético, só frequentou a escola até os 7 anos de idade, ajudava o pai a pintar paredes, depois foi vender doce em tabuleiro, morava feio, pobre, morava longe, e aos 30 anos já era o maior escritor do país. Então, o cara tinha tudo para ser nada. Então, quando eu vejo, eu vejo as pessoas aqui se transformarem a partir desse encorajamento. E o conhecimento bruto, ele dá essa empoderada, sabe, Fernando? É Porque bom a ponto gente isso. é conhecido, é incrível, assim, só porque as pessoas durante muito tempo, elas vêm nessa persistência desse conhecimento raso, dessa coisa pouco crítica, dessa coisa de marcar X, esse menino Gabriela, que nasceu assim, cresceu assim, vai ser sempre assim, sabe? Sem poder analítico. Mas a gente só consegue gerar um poder analítico em alguém a partir do conhecimento. Tipo, tem 33 milhões de pessoas com fome. Ai, Fernanda, mas nós temos 214 milhões, é muita gente. É lindo, mas não é um número, é uma pessoa. Então, bora mudar o referencial. Você sabia que 33 milhões de pessoas significa 3 vezes a população inteira de Portugal? Você sabia que o Brasil é o segundo maior exportador de grãos? Bora conversar sobre isso. Então, com o conhecimento real, a gente nota que vai dando uma empoderada e eles têm capacidade de se indignar. E eles começam a perceber que o problema do pobre não é o rico e do rico não é o pobre. O problema é um sistema que, de forma proposital, existe para não funcionar. Entendi. Até por curiosidade, então, Fernanda, acho que ficou claro aí, né, que você dá esse poder crítico e isso é muito importante para quem vai escrever, né? Eu adoro escrever, tenho formação de jornalista, até para ficar bem na fita aqui com a Fernanda, eu era daqueles que fazia a redação não só para mim, mas eu fazia para o amigo que não conseguia fazer e os dois iam bem, né? Então, né, eu Só não gosto de vá escrever. dizer que a única coisa era botar hobby nas redações, porque aí... Não. E eu queria saber como que é a avaliação da redação. Ela é extremamente técnica ou ela leva muito em conta isso que você falou, do poder de crítico, de análise? Como que é hoje essa É, avaliação? é. A avaliação do Enem, ela é hoje muito técnica. Tá. Estamos na véspera literal da saída dos resultados. Não sei se você está sabendo, não sei se você Não soube. sabia. Pois é, quase acabaram comigo hoje, porque Hum, qualquer coisa aí a gente dá um cortinho, tá, porque se você precisar, se você achar que deve, porque o tá. resultado estava para sair segunda-feira Uhum. e, e agora, de 1 da tarde, o INEP decidiu divulgar amanhã. Tá. Que beleza. Então, os adolescentes estão todos enlouquecidíssimos, Vixe. mas vamos lá. Mas vamos lá. O que é que acontece? Hoje, a gente tem uma análise tratada como técnica, muito técnica. Eles dizem quais são os critérios. Só que, como Uhum. eu sempre remei contra a maré, era o Brasil todo falando de repertório sociocultural muito certinho, tipo Uhum. filosofia, sociologia, no máximo os heróis ou clássicos infantis. Todo mundo fala isso. Veja, não Uhum. todo mundo fala isso. Se eu vou Uhum. perguntar a Uhum. você,
sobre o que você falava em redação. Você vai dizer Hobbes, Durkheim, Isso. Rousseau, não é isso? Uhum. Total. A Constituição Federal, que é maravilhosa, lá, lá, lá. Pronto. Eu sou Uhum. contra isso, total, Tá. total. Uhum. Uhum. Por que eu sou contra? Porque essa parte é a parte que eles decoram no colégio, porque eles decoram para fazer a prova de história, filosofia e sociologia. Isso mesmo. Se eu me, É. se eu me mantiver nessa linha, eu estou fazendo nada, porque o menino vem querer explicar uma situação do Brasil hoje com Hobbes. Meu filho, veja, Uhum. Hobbes não falou do Brasil. Hobbes estava Uhum. no contexto da Europa, século XIX, pós-máquina, não tem nada a ver. Então, assim, bora pensar, mas não se exigia que pensasse. Então, esse menino vinha nessa coisa automática. Uhum. E eu sou a do contra. No lugar disso, bora para a literatura brasileira? No lugar disso, bora pegar alguns intérpretes do Brasil, bora ver quem é o Brasil na visão de Carolina de Jesus, bora, mas bora ver quem é Carolina. Por que é que Uhum. ela é tratada como semi-analfabeta se ela tem coragem de dizer coisa que JK na época dela não dizia? Uhum. Uhum. Então, eu tento provocá-los a pensar e essa redação vem recheada de arte, entendeu? E os Olha. nossos teóricos, tipo, nós estudamos, todo ano eu tenho uma aula chamada Intérprete do Brasil, que eu sempre tento pegar pessoas, historiadores, antropólogos, filósofos, sociólogos, que são atuais, que estudam o Brasil, que não estão na moda, que não são conhecidos, e eu trago para a discussão em sala de aula, assim, a obra Uhum. dessa galera, a obra, a Uhum. obra, Uhum. a obra. Então, quando isso aparece nas provas, eles se empoderam. O tema do ano passado da Unesp, agora do vestibular recente da Unesp, falava sobre a lógica do condomínio e a discussão sobre o espaço público. Mas eu discuti numa sala de aula de cursinho, com 50 mil pessoas, a obra Uhum. completa do psicanalista brasileiro Christian Dunker. E os Uhum. meninos sabiam sobre ele, mas sabiam também a teoria de Hermínia Maricato, que é arquiteta urbanista. Então, assim, Tá. porque a gente discute todos os anos mais de 30 Uhum. e o combinado é, bora discutir sobre a galera que está viva, porque é a Uhum. galera que a gente pode correr atrás, de quem pode correr atrás, para saber se está certo ou errado, o que é que dá para ajustar. Uhum. Então, eles se empoderam e aparecem essas notas. Qual é o grande diferencial? O diferencial tipo, por que é que eles conseguem essas notas? Eu não tenho medo de nada. Eu Uhum. acho que quando a gente é lascado, vem de origem lascada, já passou fome, já foi ameaçada de tudo que é forma, eu não tenho medo de errar. Então, Uhum. assim, eu digo, galera, ó, agora eu não minto para eles, não minto. Tive uma ideia maluca de estudar a Segunda Guerra Mundial na Alemanha para Uhum. comparar os super-heróis, porque eu acho que a estratégia da Alemanha nazista foi a mesma que dos Estados Unidos. Eu acho que foi. Topa uma aula, topa. Montei uma aula de 12 horas de duração, 12 horas. O século XX por meio de super-heróis. E fui passar não sei quantos dias estudando em campo de concentração para trazer e montar uma aula. Então, assim, a gente joga real. Uhum. E eu Uhum. sou a moleca que quero surpreendê-los sempre. Resultado, no último Enem, né, de 22 pessoas que tiraram 1.000, só 3 milhões fizeram a prova. 22 pessoas tiraram 1.000. E dessas 22 pessoas, 3 foram minhas alunas. Olha. Sensacional. É mais fácil ganhar na Mega Sena do que isso Uhum. acontecer. Vê, Uhum. eu não podia ter ganho na Mega Sena, rapaz. Não, mas a gente adorou também essa vitória sua. E o que você sentiu na hora, Fernanda? O que você sente na hora, assim? Passa, que filme na sua cabeça? A única coisa que eu quero é que a juventude se orgulhe da juventude. Então, a minha alegria é muito por eles, sabe? Assim, pô, valeu a pena. Assim, a vontade que eu tenho é de abrir a internet e dizer: tá vendo que eu não sou louca? Eu tenho ou Maravilhosa. melhor, abre a internet e faz: tá vendo que eu sou louca, mas tenho juízo? Não é disso. Muito É, bom. é. É doideira, é E, doideira, é doideira. não, deve ser uma sensação incrível. Você Agora, sabe, você sabia que todos os meus alunos têm meu WhatsApp? não, todos esses milhares aí? E aí, dá conta ou não? Já tá com assistente Não. pra.
Não. Tenho que ter, né? Uhum. Mas eu não tenho ainda, e a maior parte dos contatos é a necessidade de ser ouvido. Eu costumo dizer que ouvir cura, ouvir salva, e é É isso. verdade, é verdade. Eu não posso deixar Ah, de abordar com você aqui, Fernanda, para a gente terminar aqui o nosso papo, né? Vamos aqui filosofar um pouquinho. Se te entregasse uma folha em branco aí, para começar uma transformação de fato que vai acontecer na educação do Brasil, você começaria por onde? ai, que legal, eu queria essa folha. Né? É, se pudesse começar, Uhum, é, eu escreveria na primeira linha, tem jeito sim. tá. Na segunda linha, eu colocaria, professor que tiver aqui com preguiça, saia. Uhum, E só depois eu falaria em dinheiro. Porque a tá. gente tem, entenda, eu queria muito que todo mundo ganhasse a grana que eu ganho, sabe? Uhum, uhum, claro. E a minha luta é por melhor salário, sem dúvida, eu não Uhum, vou ser hipócrita, não, de jeito nenhum. Eu vejo meu pai hoje aposentado com salário péssimo, e uhum, graças a Deus que eu posso trabalhar e ajudá-lo a sustentar a casa, porque nem isso daria. uhum, uhum, Mas eu acho que tem muita gente dando aula e tem pouco professor no mercado, Fernando. tá. Não é, o problema é esse, as pessoas estão dando aula por terem que dar aula. Então eu Uhum, queria muito poder pegar uma folha em branco e na verdade isso é um projeto para muito próximo agora e dizer, ó, trancar aqui o uhum, Brasil. Eu quero falar com os professores. Ô minha gente, vem aqui. uhum, Veja, você está achando que vai ser fácil fazer educação no Brasil? Não. Bora parar de fingir, porque o professor finge que dá aula e o aluno finge que aprende. Porque eu tenho uhum. que fazer uma planilha para passar a satisfação para a Secretaria de Educação, É. para o Ministério de Educação, não. Eu tô louca para me chamarem, louca para me chamarem. Sabe o que é que eu faria se dissesse, ó, quero sua ajuda no Ministério da Educação? Dizer, perfeito, vou Uhum, agora. Quero marcar uma reunião com os secretários de educação de 26 estados e Distrito Federal. São 27 pessoas, não é possível. Minha uhum, gente, bora conversar na real. Bora mobilizar os secretários de educação das cidades. Porque tem como, velho. Então, eu colocaria, minha gente, tem como. O problema é que a gente não tem esse encorajamento, esse empoderamento para o professor. E uhum. quando as pessoas começam a falar de melhorar alguma coisa para o professor, de ter que aprimorar o professor, o pessoal coloca é, é, momento de preparação para professor, de especialização no fim de semana. É. Ferrou, não dá. Tem que ser Uhum. durante a semana para que esse cara se sinta motivado aí. Porque no fim de semana tem casa, filho, marido, feira, Pois é. enfim, Uhum. Muito tem bem. Olha como. aí, presidente. Presidente, ela está aqui para ser Presidente, ouvida, eu tô hein? aqui, ó. Quero ser tua amiga. Fernanda, muito obrigado. Que prazerzaço te conhecer. Obrigado Não pela quero ir sua embora, vida. É, não. temos que é bom que a gente fica com gostinho de quero mais para a gente marcar uma nova conversa. Quem sabe quando você vier a Sim, São Paulo, quando você estava aqui em São Paulo, eu estava viajando com a família, não pude te receber, mas quem sabe numa outra oportunidade eu ficaria super sim. feliz. Tá bom? Será um prazer enorme. Fernando, muito obrigada. Desculpe os meus excessos, mas como diz meu amigo Tojobi, metade de minha emoção e a outra metade também. É isso. Fica tranquila que eu sou desse Me mesmo desculpe tipo a aí. voz fanhosa, desculpe aí a voz fanhosa, estou um pouquinho gripada. Um prazer enorme estar aqui. Muito obrigada por me ouvir e pela sensibilidade. Imagina, obrigado você e que a sua voz aí continue ecoando aí por muito, muito tempo, Estamos alcançando aqui muitas para pessoas. isso. Tá bom? E obrigado a você que acompanhou aí mais um Obrigada. episódio aqui do podcast Ponto de Fala. Sim, não se esqueça, se inscreva no canal, acione o sininho, compartilha geral. Que história linda que a gente ouviu aqui hoje com a Fernanda. Vamos fazer com que mais pessoas tenham acesso a isso. Eu sou Fernando Tuller, esse foi o Ponto de Fala. A gente se vê no próximo. Até lá.